Em 22 de janeiro de 2023, uma descoberta tão horrível e trágica abalou Bogotá e o mundo, alterando para sempre a vida de inúmeras pessoas. Tudo começou como um dia comum nas proximidades do movimentado Aeroporto Internacional Eldorado, quando um homem em situação de rua, revirando lixeiras na esperança de encontrar algo de valor, se deparou com uma grande mala azul. A mala chamou imediatamente sua atenção devido ao tamanho e ao peso incomuns. Movido por uma mistura de curiosidade e apreensão, ele decidiu abri-la. O que encontrou dentro desafiava qualquer compreensão. A mala estava firmemente envolta em várias camadas de fita adesiva, como se alguém tivesse feito o possível para ocultar o que havia ali. Sem se deixar deter, o homem começou a cortar cuidadosamente a fita. Ao abrir a mala, deparou-se com um saco de lixo branco, sua superfície manchada por inquietantes vestígios de sangue. Horrorizado e trêmulo, ele procurou imediatamente as autoridades para relatar o achado macabro. A polícia respondeu com notável rapidez, chegando ao local para isolar a área e iniciar uma investigação minuciosa. Os agentes abriram a mala com cautela, revelando uma cena que atormentaria até mesmo os mais experientes entre eles. Dentro estava o corpo sem vida de uma jovem mulher, Valentina Tres Palacios. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Hoje, vamos analisar um caso verídico e examinar as provas e fotografias de uma mulher chamada Valentina Tres Palacios, que veio ao mundo em 16 de dezembro de 2001 como a amada filha de Giovanni Tres Palacios e Laura Hidalgo. Nascida na vibrante cidade de Bogotá, a vasta capital da Colômbia, Valentina era a mais nova de 2 irmãos, crescendo ao lado de seu irmão mais velho, Daniel. Seus primeiros anos foram marcados por alegrias e turbulências, uma sucessão de mudanças significativas que moldaram a pessoa resiliente que ela se tornaria. A dinâmica familiar tomou um rumo decisivo quando os pais de Valentina se separaram. O divórcio deixou sua mãe, Laura Hidalgo, como o único alicerce para os filhos. Laura trabalhou incansavelmente para garantir uma criação estável para Valentina e Daniel, frequentemente conciliando vários empregos para manter o lar funcionando. Sua dedicação constante fez dela uma fonte inabalável de inspiração para os filhos. Ao testemunharem a perseverança da mãe, Valentina e Daniel desenvolveram um profundo respeito pelo trabalho árduo, um forte senso de responsabilidade e uma determinação em alcançar seus objetivos. Com o passar do tempo, Laura encontrou o amor novamente, o que trouxe mais mudanças para a família. Seu novo relacionamento resultou no nascimento de 2 crianças, um menino e uma menina. Valentina e Daniel acolheram esses novos membros de braços abertos, formando uma família unida e afetuosa. Esses laços se tornaram uma pedra angular da identidade de Valentina, ensinando-lhe o valor da união e da compaixão. A adolescência de Valentina marcou o início de sua jornada de autodescoberta. Desde cedo, ela demonstrava fascínio pela música e pela vibrante vida noturna de Bogotá. Aos 15 anos, ela entrou em sua primeira boate, cativada pela energia e pelo ritmo pulsante do ambiente. Essa experiência plantou as sementes do que mais tarde se tornaria sua paixão e carreira. Aos 17 anos, um encontro fortuito mudaria o rumo da vida de Valentina. Durante uma das festas agitadas de Bogotá, ela cruzou o caminho de Pablo Silva, um empresário experiente com um olhar atento para talentos emergentes. Pablo ficou imediatamente impressionado com o brilho e o potencial de Valentina. Suas conversas iniciais foram leves, mas logo ele propôs uma ideia que transformaria completamente a vida da jovem: a oportunidade de explorar o mundo do DJing. Ambiciosa e determinada, Valentina agarrou a chance com entusiasmo. Começou a dedicar seu tempo livre ao aprendizado das técnicas de mixagem, mergulhando na arte de combinar batidas e criar experiências musicais envolventes. Sob a orientação de Pablo, ela progrediu rapidamente, aperfeiçoando suas habilidades dia após dia. A relação profissional entre os dois floresceu,
transformando-se em uma mentoria que foi fundamental para moldar a carreira de Valentina. Durante 2 anos, Valentina se dedicou de corpo e alma ao treinamento, culminando na obtenção de seu certificado profissional de DJ em 2019. Impressionado com o talento natural e o comprometimento inabalável de Valentina, Pablo assumiu o papel de seu empresário. Sua ampla rede de contatos na indústria do entretenimento abriu portas para Valentina, garantindo suas primeiras apresentações em clubes locais de Bogotá. Essas performances marcaram o início de sua ascensão. Seu carisma e sua habilidade de se conectar com o público a destacavam entre os demais profissionais. Com o tempo, a parceria entre Valentina e Pablo evoluiu para um relacionamento amoroso, adicionando uma nova dimensão à sua convivência. Embora o romance tenha durado 3 anos, eles se separaram de forma amigável, mantendo uma forte amizade. Pablo continuou gerenciando a carreira de Valentina, profundamente envolvido em seu sucesso. À medida que a carreira de Valentina ganhava impulso, sua reputação disparava. Sua capacidade única de interpretar o público e oferecer apresentações eletrizantes a tornou uma das DJs mais requisitadas da Colômbia. Tornou-se presença constante em locais prestigiados de Bogotá e Medellín, atraindo multidões e conquistando uma base de fãs leais. Suas performances se destacavam pela fusão perfeita entre energia e arte, deixando o público hipnotizado. O crescimento de sua fama rapidamente ultrapassou as fronteiras colombianas. Convites para se apresentar em eventos internacionais começaram a surgir, levando-a a Chile, México e Brasil, ampliando seus horizontes. Essas oportunidades não apenas impulsionaram sua carreira, mas também consolidaram seu status como uma artista global. Seu público em expansão admirava sua versatilidade, celebrando sua habilidade em fundir raízes culturais à sua música, adaptando-se a diferentes públicos com naturalidade. Paralelamente à carreira musical, Valentina se aventurou no mundo da moda, uma indústria que logo reconheceu sua beleza natural e estilo marcante. Essa incursão abriu novas portas, adicionando outra dimensão à sua imagem pública. O trabalho como modelo aumentou ainda mais sua visibilidade e lhe proporcionou uma nova fonte de renda, reforçando sua posição como uma artista multifacetada. Apesar da fama crescente, Valentina permaneceu com os pés no chão. Ela priorizava sua família, usando seus ganhos para apoiar a mãe e os irmãos mais novos. Seus gestos de generosidade e presentes fortaleceram ainda mais a admiração de seus fãs, que viam nela um exemplo de dedicação e amor pelos seus. No início de 2022, a vida de Valentina tomou um rumo dramático quando ela cruzou o caminho de uma figura enigmática que mudaria profundamente seu futuro. Através de um popular aplicativo de relacionamentos, ela conheceu John Poulos, um americano de 34 anos. Apesar da grande diferença de idade e da barreira linguística entre eles, uma conexão inesperada surgiu. John, cujos conhecimentos de espanhol eram limitados, dependia fortemente de tradutores online para se comunicar com Valentina. Mas isso não impediu que o relacionamento florescesse. Encantado pela beleza e pelo carisma de Valentina, John demonstrou grande persistência em manter contato. Sua entrada na vida de Valentina foi marcada por longas conversas, nas quais ele falava sobre sua vida no Texas, sua carreira e seus passatempos, pintando o retrato de um homem bem-sucedido e interessante. Valentina, por sua vez, compartilhava histórias sobre sua crescente carreira de DJ e sua vida vibrante em Bogotá. Nas semanas seguintes, a comunicação entre eles se tornou cada vez mais intensa. Mensagens diárias se tornaram a base da relação, revelando mais sobre suas personalidades e sonhos. O interesse de John na carreira de Valentina chamava a atenção. Ele frequentemente perguntava sobre suas apresentações, planos futuros e aspirações no mundo da música e da moda. Parecia genuinamente interessado em entender sua paixão, o que a fazia sentir-se valorizada e apoiada. Após várias semanas de contato virtual, John propôs um encontro pessoal. Aberta a novas experiências, Valentina concordou. Uma apresentação agendada em um festival no México forneceu a oportunidade perfeita. A localização intermediária entre Colômbia e Texas tornava o país o ponto de encontro ideal,
John cuidou de todos os detalhes, cobrindo as despesas da viagem e garantindo que o primeiro encontro fosse inesquecível. Quando finalmente se encontraram, a química entre eles foi imediata e inegável. Apesar da barreira linguística, o espanhol de John era limitado e o inglês de Valentina não era fluente. Eles se comunicavam com naturalidade, encontrando afinidade através de experiências compartilhadas e admiração mútua. John ficou cativado pela beleza e energia contagiante de Valentina, enquanto ela se impressionou com sua gentileza e aparente generosidade. O tempo que passaram juntos no México foi repleto de passeios, refeições típicas e visitas a pontos turísticos icônicos. Um dos momentos mais marcantes foi quando John assistiu à apresentação de Valentina no festival, ficando fascinado com seu profissionalismo e com o carinho que ela recebia do público. O encontro foi tão agradável que decidiram estender a estadia, transformando o breve encontro em quase 2 semanas de experiências compartilhadas. Esse tempo juntos consolidou o vínculo entre eles, transformando a relação online em um relacionamento amoroso. Ao retornarem aos seus países, nenhum dos dois queria abrir mão do que haviam construído. Eles decidiram continuar o relacionamento à distância. A estabilidade financeira de John lhe permitia visitar a Colômbia com frequência, fortalecendo ainda mais a ligação. Cada visita era marcada por gestos grandiosos, jantares luxuosos, passeios extravagantes e presentes caros, que impressionavam não apenas Valentina, mas também sua família. A generosidade de John se estendia à vida profissional de Valentina. Ele financiava procedimentos estéticos e atualizações em seu guarda-roupa, ajudando a aprimorar sua imagem como modelo e DJ, o que impulsionava sua confiança e carreira. Quando estavam separados pela distância, mantinham contato por meio de chamadas de vídeo e mensagens regulares, conversando sobre o cotidiano, planos futuros e sonhos de viajar o mundo juntos. John frequentemente expressava admiração pelo talento de Valentina e a encorajava a mirar mais alto em sua trajetória artística. Por um tempo, tudo parecia perfeito, mas pequenas rachaduras começaram a aparecer na base do relacionamento. O comportamento de John se tornou gradualmente mais controlador. Ele começou a demonstrar desconforto com o ambiente de trabalho de Valentina, especialmente com suas interações com outros homens nas boates. Sua insistência em chamadas de vídeo frequentes, principalmente quando ela estava trabalhando, começou a incomodá-la. O que antes parecia cuidado e atenção começou a soar como posse. À medida que o relacionamento se aprofundava, o passado de John começou a emergir, lançando uma sombra sobre a relação. Sem que Valentina soubesse, John era um homem recentemente divorciado e pai de 3 filhos. Seu casamento com Ashley Poulos havia terminado em janeiro de 2022, apenas alguns meses antes de conhecer Valentina. Os detalhes de sua vida anterior revelavam uma história muito mais complexa e perturbadora. O casamento de John havia sido marcado por dificuldades, especialmente após um de seus filhos ser diagnosticado com câncer em 2018. O impacto emocional da doença, combinado com as pressões de criar 3 crianças, deteriorou a relação até o limite. De acordo com Ashley, o comportamento de John tornou-se cada vez mais agressivo durante esse período, levando a conflitos irreparáveis. O processo de divórcio acabou revelando aspectos ainda mais sombrios de sua personalidade. Ele havia transferido todos os bens do casal para um fundo fiduciário no exterior, deixando, na prática, sua ex-esposa e filhos sem qualquer apoio financeiro. Além disso, se recusava a ir a pagar pensão alimentícia, demonstrando total desprezo pelo bem-estar deles. Essas revelações, no entanto, não eram conhecidas por Valentina, que via apenas o lado de John que ele escolhia mostrar. O de um homem encantador, bem-sucedido e generoso. Com o tempo, porém, suas tendências controladoras e o ciúme excessivo tornaram-se cada vez mais difíceis de ignorar. John, que inicialmente fora atraído pelo sucesso, carisma e popularidade de Valentina, passou a ser consumido por inveja e insegurança. Ele insistia que Valentina fizesse chamadas de vídeo sempre que participasse de um evento ou apresentação. Sua necessidade constante de saber onde ela estava, com quem falava e até quais roupas usava, criava uma tensão palpável no relacionamento.
Para Valentina, que valorizava profundamente sua independência e liberdade profissional, as exigências de John tornaram-se sufocantes e invasivas. A situação atingiu um novo patamar quando a desconfiança de John chegou ao extremo. Convencido de que Valentina escondia algo, ele tomou a atitude drástica de contratar um detetive particular para segui-la. A família de Valentina, que inicialmente via John como um parceiro protetor e atencioso, começou a compartilhar das mesmas preocupações que ela. Embora tivessem admirado, a princípio, sua aparente devoção, o comportamento obsessivo de John começou a soar alarmante. Em dezembro de 2022, o relacionamento chegou ao ponto de ruptura. Exausta com a necessidade constante de controle e as suspeitas infundadas de John, Valentina decidiu que era hora de colocar um fim na relação. Disse a ele que não podia mais suportar o comportamento tóxico e que queria concentrar-se em sua carreira e em seu crescimento pessoal. Para John, a ideia de perder Valentina era insuportável. Em uma tentativa desesperada de salvar o relacionamento, ele confessou que realmente havia contratado um detetive particular, alegando que o investigador confirmará suas suspeitas de traição. Essa revelação levou a uma discussão explosiva, na qual Valentina negou veementemente as acusações. A briga marcou um ponto de virada, forçando ambos a encarar as rachaduras profundas da relação. Diante do colapso iminente do romance, John mudou abruptamente de atitude. Passou das acusações aos apelos, implorando pelo perdão de Valentina e prometendo mudar. Em um gesto dramático, anunciou sua intenção de se mudar do Texas para a Colômbia para ficar mais perto dela. John argumentava que, vivendo juntos, conseguiria superar o ciúme e a insegurança. Para provar seu compromisso, chegou a pedir Valentina em casamento, expressando o desejo de construir uma vida e uma família ao lado dela. A sinceridade aparente de suas palavras, somada à disposição de fazer mudanças drásticas em sua vida, fez Valentina hesitar. Ela lutava para conciliar suas dúvidas com a esperança de que a convivência e o tempo juntos pudessem curar a relação. Depois de muita reflexão, decidiu dar a John uma nova chance, concordando em morarem juntos e tentarem reconstruir a conexão. No início de 2023, John Poulos cumpriu as promessas feitas a Valentina Tres Palacios. Em 19 de janeiro, ele chegou a Bogotá e alugou um apartamento de luxo em um prestigiado condomínio residencial, com contrato de apenas 4 dias. No dia seguinte, 20 de janeiro, alugou um Volkswagen Voyage cinza e ajudou Valentina a mudar suas coisas para o novo lar. Valentina parecia otimista com esse novo capítulo de sua vida. Durante uma videochamada com sua mãe, Laura Hidalgo, ela fez um animado tour virtual pelo apartamento, sua voz irradiando entusiasmo e esperança por um novo começo. Naquela mesma noite, o casal saiu para uma boate, onde Valentina se apresentaria como DJ. Testemunhas relataram ter visto os dois juntos no local, aparentando felicidade e se divertindo, um pouco embriagados, mas não em excesso. A presença magnética de Valentina iluminava o ambiente, enquanto seu talento e energia envolviam o público. No entanto, algumas pessoas notaram uma tensão perceptível emanando de John, que parecia inquieto e visivelmente enciumado quando Valentina interagia com fãs e outras pessoas. Apesar do desconforto evidente, a noite terminou aparentemente sem incidentes. Câmeras de segurança registraram o casal retornando juntos ao apartamento nas primeiras horas da madrugada de 21 de janeiro. Em 22 de janeiro de 2023, por volta das 14 horas, uma descoberta arrepiante quebrou a tranquilidade de um dia comum nas proximidades do Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá. Um homem em situação de rua, vasculhando latas de lixo em busca de algo de valor, encontrou uma mala azul pesada. Intrigado pelo peso, tentou abri-la, mas ela estava firmemente lacrada com fita adesiva. Ao cortar a fita, revelou um saco plástico branco manchado de sangue. Horrorizado com o que vira, o homem alertou imediatamente as autoridades. A polícia chegou rapidamente ao local, com semblantes sérios e determinados, isolando a área para evitar contaminação das provas. A cena do crime era desoladora e silenciosa, quebrada apenas pelos murmúrios contidos dos investigadores,
Dentro da mala, os agentes encontraram uma descoberta macabra: o corpo sem vida de uma jovem mulher, cujas feições congeladas expressavam a tragédia de seus últimos momentos. Ao lado dos restos mortais, os policiais encontraram uma pequena caixa preta contendo pertences pessoais, incluindo um crachá de estudante e um documento de identidade em papel. Esses itens eliminaram qualquer dúvida sobre a identidade da vítima. Valentina Tres Palacios, uma DJ querida, conhecida por sua energia contagiante, carisma magnético e talento musical incomparável. A revelação chocante de sua identidade abalou profundamente a comunidade, lançando uma sombra de tristeza sobre todos que a admiravam e amavam. A descoberta marcou o início de uma investigação exaustiva, voltada a desvendar as circunstâncias por trás de sua morte trágica. Os detetives concentraram-se imediatamente em reconstruir os eventos que antecederam o crime. O tempo tornou-se um fator crucial, enquanto os investigadores traçavam meticulosamente os últimos passos de Valentina, entrevistando familiares, amigos, colegas e conhecidos. Cada detalhe de suas interações, por menor que fosse, era examinado com cuidado para montar uma linha do tempo coerente. Uma pista crítica surgiu logo nas primeiras etapas da investigação, despertando preocupação entre os que conheciam bem Valentina. Ela havia faltado a uma apresentação marcada no Nexus Club em 21 de janeiro, um evento que aguardava com entusiasmo. Conhecida por sua pontualidade e compromisso profissional, essa ausência era totalmente fora de seu padrão, o que provocou alarme entre seus colegas. Um dos principais envolvidos na investigação era Pablo Silva, o empresário de Valentina. Profundamente preocupado com o silêncio inexplicável da DJ, Pablo tentou repetidamente entrar em contato com ela por ligações e mensagens. À medida que as horas se transformavam em um dia inteiro sem resposta, a angústia aumentava. Desesperado, ele entrou em contato com Laura Hidalgo, mãe de Valentina, compartilhando seus temores e pedindo que tomasse providências. Essa ligação se tornou um ponto crucial, não apenas mobilizando a família, mas também oferecendo aos investigadores informações valiosas sobre a vida pessoal e profissional de Valentina. O exame forense do corpo revelou os detalhes horríveis de seus momentos finais. Segundo o laudo do legista, a morte ocorreu no sábado, 21 de janeiro, resultado de uma combinação brutal de estrangulamento e traumatismo contundente. As lesões contavam a história de uma luta desesperada. Hematomas e escoriações concentrados no pescoço, rosto e antebraços, sinais claros de resistência. A análise também revelou lacerações dentro da boca, evidenciando a violência extrema do ataque. O fato de o corpo de Valentina ter sido encontrado usando uma camisola sugeria que o ataque provavelmente aconteceu enquanto ela se preparava para dormir ou já estava deitada. Esse detalhe perturbador indicava o elemento da surpresa, possivelmente impedindo-a de reagir a tempo. O perfil emergente do crime levou os investigadores a focarem em um motivo de ciúme e controle. Em conversas particulares com amigos, Valentina havia confidenciado sua intenção de terminar o relacionamento, uma revelação que, segundo os investigadores, pode ter provocado uma reação perigosa e, no fim, fatal, de John Poulos. À medida que a investigação se aprofundava, a polícia de Bogotá lançou uma operação abrangente para reunir provas e identificar possíveis testemunhas. Os detetives analisaram meticulosamente as filmagens de câmeras de vigilância próximas ao local onde o corpo de Valentina foi encontrado, bem como gravações de lugares que ela havia visitado recentemente. Atenção especial foi dada às imagens do complexo residencial onde Valentina estava morando com John. Essas gravações provaram ser fundamentais para reconstruir a sequência de eventos que levaram à sua morte. John Poulos emergiu quase imediatamente como o principal suspeito. Como namorado de Valentina e última pessoa conhecida a tê-la visto viva, suas ações e paradeiro foram examinados com extrema atenção. A suspeita aumentou quando se descobriu que John havia deixado a Colômbia no mesmo dia em que o corpo de Valentina foi encontrado. Os investigadores rapidamente reuniram provas de um plano de fuga calculado e deliberado. Em 22 de janeiro, o dia da descoberta sombria, John embarcou em um voo para o Panamá, iniciando uma tentativa cuidadosamente orquestrada de escapar da captura.
As ações de John nas horas e dias seguintes à morte de Valentina pintavam um retrato de premeditação e intenção. Ele desativou todas as suas contas nas redes sociais, apagando efetivamente sua presença digital e dificultando significativamente o rastreamento de seus movimentos pelas autoridades. Além disso, John tomou a decisão calculada de desligar o telefone. Ao eliminar a ferramenta mais comum de vigilância, garantiu que seu rastro ficasse obscurecido. Portando $7.000 em dinheiro e uma variedade de cartões bancários, John deu todos os indícios de estar preparado para um longo período de fuga. A quantia em dinheiro sugeria premeditação cuidadosa, pois lhe permitiria operar sem depender de transações digitais rastreáveis. Os vários cartões bancários, provavelmente registrados sob pseudônimos ou identidades falsas, ofereciam flexibilidade adicional e um meio de manter sua mobilidade caso seus recursos principais fossem comprometidos. A estratégia de fuga de John era uma teia complexa de desinformação e engano, projetada para confundir até os investigadores mais experientes. Seu primeiro movimento envolveu fugir para o Panamá, um país conhecido por seus aeroportos movimentados e frequentes voos internacionais, tornando-o um ponto de partida ideal para seus próximos passos. De lá, ele planejava embarcar em um voo com destino a Istambul, Turquia. No entanto, Istambul não era seu destino final. Era apenas uma etapa de uma jornada muito maior e cuidadosamente orquestrada. Seu verdadeiro objetivo estava em Montenegro, uma pequena nação dos Balcãs que oferecia uma vantagem crucial para alguém em sua posição: a ausência de um tratado de extradição com a Colômbia. Esse detalhe não foi coincidência. Tratava-se da escolha deliberada de um local que poderia potencialmente protegê-lo das consequências legais. Para complicar ainda mais e despistar os investigadores, John comprou várias passagens para destinos alternativos, incluindo São Paulo, Brasil. Essa tática foi um golpe de genialidade em sua simplicidade. Ao criar uma série de pistas falsas, garantiu que as autoridades gastassem tempo e recursos valiosos perseguindo becos sem saída. Além disso, John pagou todas essas passagens exclusivamente em dinheiro, uma manobra intencional para eliminar qualquer trilha que o ligasse a um itinerário específico. Essas ações calculadas não passaram despercebidas. As autoridades colombianas rapidamente reconheceram a sofisticação das manobras de John, solidificando a crença de que ele não apenas estava envolvido no crime, mas era também o mentor por trás dele. Sua abordagem deliberada e metódica elevou-o de mero suspeito à figura central da investigação. As provas apontando para sua culpa eram convincentes o suficiente para justificar uma ação imediata e decisiva. Foi emitido um mandado internacional de prisão. Determinadas a levá-lo à justiça, as autoridades colombianas recorreram ao apoio da Interpol e de outras agências de aplicação da lei internacionais. Como parte de seus esforços, anunciaram uma recompensa substancial: 20 milhões de pesos colombianos, aproximadamente $45.000, por qualquer informação que levasse à captura de John. A perseguição rapidamente se transformou em uma caçada internacional de alto risco. A tentativa de fuga de John Poulos culminou em uma reviravolta dramática. A polícia colombiana, trabalhando em conjunto com a Interpol e as autoridades panamenhas, conseguiu prender John no aeroporto do Panamá, poucos minutos antes de ele embarcar em um voo para Istambul. A prisão, realizada sob circunstâncias intensas, marcou um momento crucial da investigação. Durante a detenção, os policiais encontraram uma quantia significativa de dinheiro e vários cartões de crédito em sua posse. Além disso, foram observados arranhões em seu rosto, que os investigadores especularam serem consistentes com ferimentos defensivos infligidos durante uma luta com Valentina Tres Palacios. Quando questionado sobre sua fuga, John deu uma explicação pouco convincente, afirmando que estava fugindo do cartel de Medellín. Ele alegou que o cartel era responsável pelo assassinato de Valentina e agora o perseguia. Essa narrativa foi rapidamente descartada pelos investigadores como implausível, dada a ausência de qualquer evidência que sustentasse tais alegações. Sua detenção no Panamá não apenas frustrou sua fuga, mas também apresentou uma oportunidade crucial para os investigadores reunirem mais provas e interrogarem o suspeito.
Dentro de 24 horas após sua captura, em 26 de janeiro de 2023, John foi extraditado para a Colômbia. Sua chegada a Bogotá tornou-se um evento altamente divulgado, atraindo significativa atenção pública e da mídia. As medidas de segurança foram intensificadas enquanto John era escoltado para fora do avião, com policiais e jornalistas presentes para registrar o momento. Imagens de John desembarcando revelaram os arranhões em seu rosto, reforçando as suspeitas sobre sua participação direta na morte de Valentina. Após sua chegada, John foi imediatamente transferido para uma unidade de detenção de segurança máxima para interrogatórios iniciais. Durante essas sessões, ele continuou insistindo em sua inocência, repetindo sua história sobre estar sendo perseguido por um cartel. No entanto, os investigadores rapidamente identificaram inúmeras inconsistências em seu relato. Enquanto isso, a equipe jurídica de John começou a elaborar uma estratégia de defesa. Argumentaram que o entendimento limitado de John sobre o espanhol o impediu de compreender totalmente as acusações contra ele. Uma tática destinada a desafiar o caso da promotoria e criar base para possíveis apelações. Enquanto a defesa tentava ganhar tempo, os investigadores trabalhavam incansavelmente para consolidar o caso. As imagens de vigilância do complexo residencial onde John e Valentina haviam se hospedado surgiram como peça-chave de evidência. Em 19 de janeiro, as câmeras capturaram John entrando no apartamento com uma grande mala azul, posteriormente identificada como o instrumento utilizado no crime. Outras gravações, de 20 de janeiro, mostravam o casal entrando no prédio juntos, um registro assombroso dos últimos momentos de Valentina com vida. A prova em vídeo mais condenatória surgiu nas primeiras horas da manhã de 22 de janeiro. As câmeras de segurança registraram John empurrando uma pesada mala azul, coberta por um cobertor, para fora do apartamento e colocando-a no porta-malas de um carro alugado. Sua dificuldade visível em manusear a mala reforçou as suspeitas sobre o que havia dentro dela. Gravações subsequentes rastrearam o carro de John enquanto ele se deslocava pela cidade, fazendo uma parada crucial perto do local onde o corpo de Valentina seria posteriormente encontrado. Esses registros visuais foram fundamentais para estabelecer uma cronologia clara dos eventos e ligar John diretamente ao crime. O exame forense forneceu mais provas cruciais. Os especialistas determinaram que a morte de Valentina resultou de estrangulamento e que os extensos hematomas e escoriações em seu corpo indicavam um ataque brutal. As marcas de arranhões no rosto de John, consistentes com ferimentos defensivos provocados pelas unhas de Valentina, adicionaram outra camada de evidência incriminadora. Combinadas com a fuga apressada e as explicações inconsistentes de John, essas descobertas formaram um caso convincente para a promotoria, pintando um retrato aterrorizante do crime. À medida que a investigação progredia, novos detalhes sobre a vida pessoal de Valentina começaram a emergir, lançando luz sobre possíveis motivações para o crime. Os investigadores descobriram que, desde novembro de 2022, Valentina mantinha um relacionamento amoroso com um empresário de sucesso chamado Santiago Luna. Santiago Luna, um empresário bem-sucedido que morava em uma cobertura luxuosa e possuía uma frota invejável de carros caros, representava um contraste marcante com John Poulos na vida de Valentina Tres Palacios. A sofisticação, a riqueza e o charme de Santiago apresentavam uma alternativa sedutora ao relacionamento tumultuado com John. Embora o relacionamento tenha sido mantido em segredo de John, os investigadores agora suspeitam que ele possa tê-lo descoberto pouco antes da tragédia, desencadeando uma cadeia de eventos que culminaria no assassinato de Valentina. Em 28 de janeiro de 2023, ocorreu a primeira audiência do caso contra John Poulos. O julgamento atraiu ampla atenção pública e da mídia, transformando-se em um evento de alto perfil que cativou a Colômbia. Durante a audiência, John foi formalmente acusado do brutal assassinato de Valentina Tres Palacios e da ocultação de provas. Os promotores não pouparam esforços em sua apresentação, destacando a gravidade e a brutalidade do crime. Apresentaram provas contundentes, incluindo as imagens de vigilância que capturaram os movimentos de John
e os resultados do exame forense que detalharam a extensão dos ferimentos de Valentina. A narrativa da promotoria retratava John como um homem que havia planejado meticulosamente o crime, contrariando suas alegações de inocência. Desde o início, a equipe de defesa de John empregou táticas para atrasar o processo, tentando minar os procedimentos. Apresentaram queixas alegando que sua prisão no aeroporto do Panamá havia sido conduzida ilegalmente, argumentando que seus direitos foram violados durante a detenção. Apesar dos esforços, o tribunal permitiu que o julgamento prosseguisse. Acrescentando mais drama à sessão, o próprio comportamento de John durante a audiência causou perplexidade. Em vários momentos foi visto rindo de forma inapropriada, o que levou a uma repreensão severa do juiz. Observadores interpretaram sua atitude como sinal de desrespeito ao tribunal e falta de seriedade em relação às acusações. Os promotores avançaram com o argumento de que John havia premeditado o crime. Apontaram o fato de o aluguel do apartamento ter sido de apenas 4 dias, o que contradizia suas promessas de compromisso e convivência a longo prazo com Valentina. Esse detalhe, argumentaram, demonstrava a intenção calculada de usar o apartamento como cenário para suas ações horríveis antes de fugir do país. O julgamento prometia ser longo e complexo, com os elementos internacionais do caso adicionando mais complicações. Se considerado culpado, John enfrentaria uma pena máxima de 40 anos de prisão. A gravidade das acusações e as crescentes provas contra ele sugeriam um desfecho sombrio para o réu. Durante as audiências, o juiz determinou que as provas apresentadas pelos promotores eram suficientes para estabelecer a culpa de John Poulos. Além de condená-lo à prisão, o tribunal impôs restrições adicionais. Ele foi proibido de se aproximar ou tentar contatar a família de Valentina por 20 anos e foi ordenado que fosse expulso da Colômbia imediatamente após o cumprimento da pena. Essas medidas tinham como objetivo proteger a família da vítima de mais sofrimento e garantir sua segurança. A equipe de defesa de John anunciou sua intenção de apelar da decisão. Argumentaram que as acusações de feminicídio eram inadequadas, sustentando que John deveria ter sido julgado por homicídio comum. De acordo com a lei colombiana, o feminicídio, o assassinato de uma mulher especificamente por causa de seu gênero, é tratado como crime mais hediondo do que o homicídio e acarreta penalidades significativamente mais severas. Essa distinção tornou-se um ponto focal de disputa entre a promotoria e a defesa. No fim, a justiça foi feita. Na terça-feira, John Poulos foi condenado a mais de 42 anos de prisão pelo assassinato de Valentina Tres Palacios.